Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Daniel Alves. Eu estou aqui com uma figura muito ilustre, mas muito ilustre. Com 16 anos eu conheci ele num semáforo vendendo paçoca. Imagine qual era o sonho dele? Comprar um computador. E hoje, aos 19 anos, mais de R$ 1 milhão investidos. Eu estou aqui com nada mais, nada menos com o Edu. Muito obrigado, Daniel, pelo convite. Eu confesso que fiquei incrivelmente ansioso por esse momento, que sempre foi meu sonho participar de um podcast. Acho que tem muita coisa que eu consigo falar para as pessoas do que eu passei e que vai agregar, de fato, na vida das outras pessoas. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado eu por você estar aqui mais uma vez, a gente podendo estar aí compartilhando a sua história. Cara, sua história é uma história de superação, é uma história de conquistas, de realizações. Eu estava dizendo para você aqui agora há pouco que o céu é o limite de onde você vai chegar. Mas conta para nós aí dos 16 anos, como foi essa história de você sempre foi um apaixonado por internet, por mídias sociais, aos 16 anos vendendo paçoca. Eu, me deparei com você no semáforo naquele dia e disse assim, rapaz, mas você vai comprar um computador mesmo? Eu vou. E aí você disse, eu vou. Eu nem lembro quanto que eu comprei de paçoca sua. Foi R$50 e nem levou paçoca nenhuma. Eu dei R$50 e nem levei paçoca, né? Mas conta pra nós, como foi isso aí? Foi um processo, eu acho que sim, esse foi um processo muito importante na minha jornada, só que ele só existiu por todo o backstage anterior, assim. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu estava analisando a minha vida esses tempos atrás e eu percebi que desde criança eu ficava desmontando pecinha de brinquedo. Então, enquanto a galera brincava normal, eu ia lá, abrir ele por dentro e entender como é que funcionava. Então, a engenharia reversa sempre esteve na minha vida presente ali. Então, enquanto tava a galera brincando, eu estava entendendo como é que as coisas funcionavam. Então, o porquê sempre foi muito importante na minha vida. Eu nunca faço algo por fazer, sabe? Eu sempre entendo exatamente quais são as razões pelas quais eu tomo todas as ações. Essa questão do porquê, ela traz, de certa forma, uma resposta muito importante para todas as pessoas. É pena que muitas delas não se perguntam o porquê, porque o porquê me leva ao propósito. Me leva ao propósito de vida. Então, quando você abre um carrinho ou quando você quer descobrir o porquê que você faz o que você faz, de certa forma você está avaliando a sua vida, você está avaliando os seus comportamentos e você, de certa forma, está avaliando o que você gosta e o que você não gosta. E isso pode te direcionar ao seu propósito de vida. E você acha que isso, essa questão de ser curioso, que foi te impulsionando para o propósito que você vive hoje? Com toda certeza. Sim, inclusive eu vivi esse episódio há um mês atrás, quando eu comecei uma sociedade que ela já tinha sido feita anteriormente, a gente voltou um projeto junto, e a gente tinha uma pegada de vida muito diferente. Eu sou nômade digital, começo a viajar o Brasil por aí, e meu sócio ele morava no exterior e ficava 100% focado no trabalho. E eu percebi que ele trabalhava infinitamente mais do que eu, e isso estava desequilibrando a empresa. E aí eu comecei a parar para pensar assim, o porquê eu tô aqui? Por que eu estou nessa sociedade? Será que faz sentido? A gente conversou, eu pensei no estilo de vida que eu quero ter, no estilo de vida que ele quer ter, e a gente viu que estava um pouco desequilibrado. Então a gente desfez a parceria, numa boa normal, porque a gente percebe que o porquê de cada um é diferente. Então se a gente se alia a pessoas que têm porquês não iguais e juntam como sócios, isso vai dar errado no final das contas. Claro, sem dúvida nenhuma, porque de certa forma os relacionamentos eles moldam o nosso futuro também. Eles moldam o nosso comportamento, ele molda os nossos resultados e, de certa forma, quando você começa a se associar a pessoas que pensam como você, que sonham como você, que quer chegar no mesmo objetivo com você, isso se torna fácil. Mas eu quero que você me diga aqui, foi fácil ou foi difícil vender paçoca? Foi difícil. Inclusive, esse é um ponto importante que eu nunca contei pra ninguém. E é sempre quando eu penso, me dá um aperto no coração. Eu tinha visto um vídeo no YouTube de um cara que vendia as paçocas. Eu falei, bom, isso aqui é possível. E no primeiro dia que eu fui vender, eu fui procurar a aprovação do meu pai, que sempre foi um pilar muito importante na minha vida. E eu lembro que ele estava fazendo um salgado, alguma coisa nesse sentido, aí ele olhou pra mim e falou assim, isso não vai vender. E eu não tenho orgulho de ter um filho vendedor de paçoca, na minha cara, assim. E aquilo pesou grandemente, sabe? E eu pensei, caraca. Pai é pai, né? Pai é pai, exatamente. Foi lá dentro do meu coração aquela palavra ali. E ali eu tinha duas alternativas. Ou eu ouvia o que ele dizia, ficava chateado e acabava com o meu sonho, ou eu entendia o porquê verdadeiramente ele estava dizendo aquilo que era só por proteção ao filho dele e conseguia tomar uma ação diferente da qual eu me orgulharia no futuro. Então, eu acho que, hoje vendo, inclusive, eu acho que eu fiz errado, porque eu usei a raiva
pelo meu pai, pelo que ele me disse, para vender. Eu saí de casa chorando como nunca tinha chorado antes, de raiva. Eu falei, eu vou mostrar para ele que ele tá errado. E essa foi a minha motivação. Eu acho que esse tipo de motivação é muito perigosa, porque quando você chega lá no final e tu percebe que só fez pelo outro, tu se vê sem amparo. Tu percebe, caraca, eu fiz tudo isso só para calar a boca dele, mas ele continua fazendo salgado, ele continua lá em casa, nada mudou. E aí você se vê com tudo que você sempre quis, só que pelo motivo errado. Então, foi difícil. Mas é importante a gente entender, e as pessoas elas precisam entender isso, e eu quero aqui também usar a minha experiência de vida para te falar uma coisa muito importante. Eu só tenho um irmão da mesma mãe, né? Então, meu pai teve várias outras mulheres, e eu tenho mais de 10 irmãos de outras mulheres. Então, quando meu pai foi sempre muito pobre, nós nunca tivemos um carro para andar, nunca tivemos móveis bons, nunca tivemos nada. Morávamos numa casa muito paupérrima, mas dentro de mim eu dizia assim aos 11 anos de idade, eu vou ser diferente do meu pai. Eu vou ser rico, eu vou ter dinheiro, eu vou andar de carro, eu vou ter uma família, porque meu pai ele batia na minha mãe com faca. Né? Então eu falava assim, eu vou cuidar da minha mãe, da minha esposa, vou cuidar dos meus filhos e de certa forma, Edu, a gente acaba exagerando em muitas coisas. A motivação, tá certo que o espelho ali naquele momento não é o melhor e a motivação não seja o melhor, mas eu entendo que esse processo, e é o que é mais importante, você passou por um processo, eu passei por um processo, eu sei que nesse processo eu atropelei muita gente. Né? A raiva que eu tinha do meu pai, o exemplo que eu tinha negativo de não fazer o que ele fazia, de certo me fez com que eu atropelasse muita gente, mas lá na frente cai a ficha. Sim. Cai a ficha. E no meu caso, quando caiu a minha ficha, eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu quero pedir perdão para o senhor, eu quero arrumar minha situação, eu quero dizer que independente de qualquer coisa, o senhor é meu pai e eu quero te honrar. E como foi isso com você? Foi quase parecido. A gente tava foi bem na pandemia, eu não lembro exatamente quando foi esse episódio, mas eu tinha que financiar algum projeto, como já era de costume, e aquilo ainda me magoava muito. E era o dinheiro da paçoca. Eu pensei, bom, então quer dizer que você falou que não ia dar certo, e agora tu tá pedindo para financiar um projeto novo. Não. Orgulhoso. Orgulhoso demais, tinha 16 anos. Ainda sou um pouco. É difícil quebrar o ego. Claro. Mas eu meti o pé no chão assim e falei não. E era muito importante, tinha que ser ali na hora. E aí a gente começou a bater boca e não sei o que, e eu falei assim, você nunca me apoiou e agora quer vir cobrar alguma coisa de mim. Caramba. Isso desestabilizou meu pai, me desestabilizou no nível que eu nunca tinha visto. A minha mãe estava perto também, ela tentou me acalmar, mas não dava, eu tava tremendo assim, sabe? Foi uma descarga de energia muito grande. E aí ele olhou pra mim e falou assim, eu tenho o maior orgulho do filho que eu tenho. E eu acho que você me entendeu errado. Eu só queria te proteger do que as outras pessoas vão me dizer. Mas hoje eu entendo que foi importante pra você. Na hora que ele falou isso, parece que eu voltei a ter 2 anos de idade, eu chorei, abracei ele forte, assim, foi uma sensação... É uma viagem no passado, né? Você Exatamente. faz uma viagem no passado, porque eu percebo que os nossos pais, eu vejo que meu pai e minha mãe, eles não tinham isso aqui. Eles não tinham acesso à informação que nós temos hoje. Sim. De certa forma, o acesso à informação hoje ele é muito bom, mas ele também acaba adoecendo muitas pessoas. E o que você sempre sonhou foi ter acesso à informação. Você usou esse processo, você usou essa dor, e eu sempre digo para as pessoas o seguinte, dor você vai ter. Ou você usa ela para sofrer, ou você usa ela para vencer. Eu usei a minha dor para vencer na vida, e você também, de certa forma. Mas para um menino que estava acostumado a lidar com um R$1 de paçoca, e hoje está no mundo digital com mais de 1 milhão de investimentos, como é isso para você hoje? Isso é um ponto muito interessante, inclusive. Quando eu comecei a vender mais frequentemente na internet, quando eu fiz mais de 30 mil, 40, 50, eu fui tendo a noção irreal do dinheiro. As coisas começaram a dar certo e eu pensei, o que é R$100? Acabou de notificar 3 notificações de R$100. Então eu faço isso por minuto, vou gastar mesmo. E aí comprava a janta, comprava aquilo, comprava isso. Eu vi você em muitas viagens aí, andando com muito carrão. Então, aí que tá. Isso foi há um tempo atrás, eu já tenho mais maturidade. Mas eu ia passando um cartão.
Ia. Até que no mês seguinte, o projeto não vendeu nada. Olha. E a fatura do cartão chegou. E eu tinha demitido todos os meus clientes, porque esse projeto tinha dado mais certo. E aí, eu quebrei a primeira vez. Com 18 já. Tinha 18. Então eu fui, tipo, perdendo a noção da realidade. Eu falei, não é nada R$100. Pá. E quando eu fui ver, 10 mil de fatura. E 8 na conta. Eu falei, caraca, e agora? Vou ter que arrumar R$2.000. Da onde? Aí eu comecei a vender as coisinhas, deu certo pra pagar, mas consegui aprender com um rombo de 2.000, que não foi um rombo verdadeiramente, mas que graças a Deus eu aprendi a lição. E hoje eu gasto com muito mais controle financeiro e mental nas coisas. Então eu acho que eu tenho que me puxar mais pra realidade pra ver qual é o valor real do dinheiro. Não que essa realidade vai me atrasar ou abaixar a minha frequência, mas só pra eu não perder a noção do real. Eu imagino que eu também saí de uma situação muito vexatória, né, quando eu era criança, e hoje eu sou como pastor, né? Eu tive 2 experiências muito ruins com igreja e cheguei a desistir de ser pastor, mas depois, né, hoje sou pastor há 18 anos na mesma igreja. Mas também tem outras atividades, né? Sim. Na área de construção civil, no ramo automotivo. Mas eu comecei muito cedo a desenvolver inteligência emocional para administrar tudo isso. Eu estou com 51, aos 40 eu comecei a estudar muito sobre inteligência emocional e eu comecei a entender que ter um mentor, que ter alguém que nos mostre o caminho das pedras, ter alguém que de fato, de verdade, faz esse trabalho de coach, de mentoria, de professor, sei lá o nome que as pessoas querem dar. Mas é extremamente importante você ter uma referência, você ter alguém. Quem é a sua referência hoje? Né? É lógico que você quebrou, né? E talvez R$2.000 para você hoje no cartão de crédito, na época que estava ganhando, era muito pouca coisa, diante do que você fatura hoje, do que você faz. Mas foi uma lição e você aprendeu. Quem te inspirou? Como você fez isso? Qual foi a resiliência? Qual foi a forma que você usou para sair disso? Quando eu estava aqui em Cuiabá, eu frequentava uma igreja muito boa, chamada Vinho Novo. Lá tem um pastor fenomenal, Daniel Alves, o nome dele. Tá bom. Então, assim, eu aprendi muita coisa com ele lá e foi uma inspiração fenomenal para mim, em todas as áreas. Porque eu percebi que eu vim de uma igreja muito religiosa e que prosperidade era algo ruim, de acordo com eles. Então, inclusive, isso foi uma luta mental que eu tive lá com 16 também, porque eu pensava assim, eu passo a semana inteira trabalhando para ficar milionário. Quando chega no domingo, eu escuto que o rico não vai alcançar o reino do céu. Quem eu escuto? Porque o pastor que me diz isso não anda com o carro que eu quero, não mora na casa que eu quero e não vive o que eu quero. Mas esse cara aqui, ele não é cristão. E agora o que eu faço? Quem eu vou ser verdadeiramente? Eu quero ser cristão ou eu quero ser rico? Então eu não entendia que dava para ter as duas coisas. Inclusive isso é o arquivo número 12 dos Segredos da Mente Milionária, né? Que o rico sabe que pode ter os dois e não só um. E aí foi quando eu te conheci e mudou minha visão sobre prosperidade, riqueza e o cristianismo. Eu sou suspeito de falar, mas a Vinho Novo hoje é uma igreja que eu gosto de pregar um evangelho com resultados. Eu acredito que tudo na sua vida tem que haver resultados. Se eu prego um evangelho, ele precisa de resultados. Jesus disse que os cegos viam, os coxos, né, andavam, os surdos ouviam. Se a gente for ver Paulo falando na Bíblia, ele diz que o evangelho é poder de Deus, né? Agora, eu também vim de uma geração, Luiz, que quando eu me converti, diziam assim, que a gente tem que ser humilde, que a gente não podia ir para a faculdade, porque a faculdade era lugar que o crente desviava, que era mais fácil um rico passar no fundo, aliás, um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Então, eu vim de uma família pobre, querendo ser alguém bem sucedido, e agora eu chegava na igreja, e eu cheguei também igual você, e falei, mas cara, mas a minha grande questão é que eu sempre fui muito curioso também. Eu não gostava de desmontar as coisas, até porque não é o meu forte, mas eu sempre fui curioso no sentido de ler, de buscar, por que disso, por quê, e antigamente nossos pais eram o seguinte, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou mandando. Porque eu sou seu pai, cala a boca e tem que fazer. Aí eu cheguei na igreja, comecei a perguntar por quê. Aí quando eu chego na igreja e começo a perguntar por quê, eu sou rebelde.
eu sou rebelde, eu sou... tô com espírito de rebelião. Mas graças a Deus eu peguei um pastor que ele ia me ensinando passo a passo das coisas. E quando eu me tornei pastor, eu falei, cara, não dá. O que eu preciso pregar para essas pessoas, as pessoas que me seguem, elas me seguem por alguma coisa, elas querem alguma coisa. E a Bíblia e a Bíblia entrega, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia entrega tudo o que você precisa para ser bem-sucedido. Eu louvo a Deus porque quando eu conheci você e você entrou na igreja e você começou a aprender essa luta que muitas pessoas hoje têm na mente, porque essa formação do processo cognitivo desde a infância, quando entra para a fase de adolescência adulta, as pessoas começam a entrar em choque. Uhum. Em choque com aquilo que você quer, com aquilo que você aprendeu e com aquilo que as pessoas têm, né? Então eu acho que é fundamental você ter uma referência. Eu agradeço a Deus, né, por eu poder ter aberto aí a sua mente para isso e ver que você está conquistando, que você está ganhando o mundo e vai ganhar muito, né? Agora, o que fazer? O que você fez, né? O que fazer hoje? O que você faz hoje? Qual é a sua ocupação central hoje? Perfeito. Antes de comentar sobre isso, eu queria só fazer um comentário sobre essa questão da curiosidade. Só fazendo uma breve continuação da história. Antes disso, né? Desde criança eu desmontava as coisas. Com 12 eu tive acesso aos computadores. E aí eu fui começar a aprender mais como é que a internet funcionava. Eu aprendi protocolo de IP, TCP/IP, essas coisas, porta e afins. Fui aprendendo esse mundo da internet. E aí eu caí num livro de hacking. Aí eu falei, nossa, que coisa interessante isso aqui. E aí com 12 anos eu me tornei hacker, inclusive. Vendo e-book num drive pirateado, inclusive. Não tenho muito orgulho de falar isso, mas é a realidade. E aí eu fui olhando, tipo, como é que os hackers funcionavam e como é que eles pensavam. E a comunidade hacker em si, atualmente, eles têm uma luta muito grande contra o termo hacker. Porque se eu digo hacker, você vai achar que o cara é mau. Só que não é isso. Não, né? Hacker é o cara eu imaginava isso. É o cara que tem o conhecimento. Eu imaginava que o hacker é aquele que vai entrar lá e roubar suas coisas. Exato, mas não é isso. Entendi. O cara que faz isso, ele é criminoso. Ele não é hacker. Entendi. Entende? Hacker é o cara que vê pelo panorama de tudo onde tem brecha. E a gente tem os chapéus. Tem o White Hat, que é o chapéu branco. Então ele é o hacker do bem. Hacker do bem seria um pleonasmo, né? Porque o hacker não tem do mal. Mas enfim. O White Hat, que é o chapéu branco. Tem o Black Hat, que é o criminoso. Ele usa os conhecimentos que ele tem de informática pra fazer merda. E tem o Grey Hat, que é o cinza. Ele faz mais uma venda na Hotmart. E ele faz... o equilíbrio entre essas duas polaridades. Okay. Então eu fui pro lado white. E aí eu comecei a quebrar sites e acessar o banco de dados das empresas. E eu pegava ali o e-mail da pessoa e comentava, olha, eu achei o seu problema assim, 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 assim. Estou reportando e você resolve desse jeito. Eu fiz isso com umas 5 empresas. Na quinta, o meu pai viu o e-mail, não quis me entender e me proibiu de acessar o computador por um ano. E lá vai eu de novo de castigo, 1 ano sem internet, sem computador, sem fazer nada. Inclusive nessa época de hacker aí, eu também tinha um site na Deep Web, inclusive, que era não era nada criminoso, porque a Deep Web ela é só uma... É um subsolo de um prédio. Exatamente. Então, tipo, tu vai encontrar o que você estiver buscando lá. Eu só procurava coisa boa, graças a Deus, então eu não sou... Tipo assim, eu tenho curiosidade pra ver esses negócios, mas nunca, não sei nem como que entra. Coisas que... é muito fácil, é só baixar o navegador Tor e ter um Onion Link, que é um link para cada site. Tem que fazer algumas configurações no navegador para tu ter mais segurança, mas em resumo, lá tu só acha o que procura. E coisas que não são indexadas pelo Google. É só isso. Então eu já encontrei arquivo da Coca-Cola que passou um caminhão numa avenida, matou uma criança e todo mundo abafou o caso. Tem coisas nos Estados Unidos, da área 51. Então tem como tu acessar muitas coisas. Inclusive, eu usava muito material de estudo para marketing digital com os 12 anos de idade, lá na internet, lá na Deep Web. Eu acessava o ZLibrary, que era uma biblioteca que tinha lá dentro, baixava os livros, lia tudo e estudava assim, dessa forma. Com quantos anos você saiu de casa? Não, eu tinha 12 anos nessa época. 12 ou 13, uma coisa assim. Eu saí de casa com 19. Com 19, agora então, recente. Tem 4 meses, inclusive. E esse meu site na Deep Web, ele era um indexador de Onion Links. Então, tipo, tu entrava nesse site principal e tinha um monte de outros pra tu entrar. Aí a gente separava lá por categoria e era isso. Então, essa foi a minha jornada. E aí, depois veio venda de brigadeiro na rua, mas numa escala menor.
Teve venda de pulseirinha na escola também, quando eu era criança, que inclusive a gente foi proibido de vender porque estava prejudicando as vendas da cantina. Ó. Aí a diretora falou assim, você não pode vender aqui porque está prejudicando as vendas de lá, e não sei o que. Eu falei, tá bom, senhorita. E aí o sistema fez a minha primeira morte, né? Me assassinou um empreendedor que tinha dentro de mim. E aí depois veio com 16 a paçoca e cá estamos nós. E aí hoje você faz o quê? Hoje eu trabalho com marketing online e faço coprodução. Então eu tenho uma pessoa que coloca o rosto no Instagram, no YouTube e tudo mais. Eu faço todo o backstage desse cara. Eu faço os anúncios, o tráfego, eu crio a copy para ele, eu faço a página de vendas, eu crio o site, eu faço o traqueamento na página, que já é um produto que eu vendo muito à parte também, inclusive. Porque hoje a gente tem uma demanda muito grande nessa questão de dados reais. Porque há muito tempo o Facebook vem entregando cada vez menos conversões e num custo mais alto. Por quê? A gente entrou na época da eliminação dos cookies de terceiros. Parece um assunto nada a ver, mas eu vou conseguir te explicar. Não. Eu tô aqui, eu quero aprender esse negócio aí. Eu quero saber. Então agora eu vou falar muito. O cookie ele é uma ferramenta que é inserida dentro do site. Quando você vem do anúncio do Facebook que cai no site da pessoa, ele vai armazenar suas informações. É daí que falam que o Facebook vende os seus dados, mas não é bem assim que funciona. Quando o iOS veio, ele tirou esses cookies da jogada. Então, todo mundo que converte no computador, no Mac ou no iPhone e tu compra, não vai aparecer na campanha de quem fez o anúncio. Então, teve uma venda, apitou a Hotmart para ele, só que não apareceu. Ele não sabe quanto custou, não sabe quem foi. Entendi. Então, prejudica as campanhas de quem faz os anúncios. As pessoas, os usuários, acham legal. Falam assim, eu estou muito bem protegido. Só que a galera que faz anúncios sente falta dessas informações. Por favor, compartilhem os seus dados com a gente. Então, isso foi um problema que acabou vindo aqui para o Brasil também. E o Google adiou de novo essa eliminação 100% e deixou para 2025. Ele já vem adiando isso há 2 anos. Então, porque quando eliminar os cookies de terceiro, acabou. Não vai ter conversão, não vai marcar mais nada. Então, tu vai investir, não vai saber quanto é que vai voltar e acabou. Não vai ter otimização de pixel. Então, o que a gente faz? A gente pega esse cookie de terceiro e traz ele para dentro do seu site. E essa informação se torna um cookie primário. Porque se o cara te deu nome, e-mail e telefone dentro do seu site, essa informação é tua. E tu usa como tu quer. Então, quando a gente tira o cookie de terceiro e joga isso para uma estrutura sólida com cookie primário, a gente consegue mandar as informações para o Meta, a gente consegue mandar as informações para o Google. E onde que essas informações ficam armazenadas? Dentro do cookie do site. Ok. A gente tem um código dentro do site que pega... Sabe quando a gente vai preencher por... eu quero 20% de desconto no meu carrinho do AliExpress. E aí tu coloca as suas informações, tu tá literalmente vendendo seus dados por 20% do preço do seu carrinho. Então, tu tá vendendo pelo desconto. Então essa é a ideia, por isso que eles fazem isso, que eles compram essas informações e aí quando tu acessar o site de novo, eles vão mandar a sua informação lá pro Meta. Então a gente tem até ali dentro do Pixel um relatório, ele manda assim, tá marcando tantas pessoas. Então entrou 100 pessoas, eu sei o nome, e-mail, telefone das 100. Porque quando a gente for criar um público personalizado para essa galera, vai ser mais efetivo, com remarketing, coisas do tipo. Então é bem importante fazer essa coleta do dado de maneira correta. Então, em resumo, é isso que eu faço. E está dando muito certo. Muito certo. Graças a Deus. Mais do que eu imaginei, inclusive. Às vezes eu paro e penso assim, caraca, eu tô vivendo tudo que eu sonhei em tão pouco tempo, assim. Eu fico divagando, assim, sobre essas coisas. Porque hoje eu sou sócio de pessoas que eu admirava e nunca imaginei que seria. E quando foi ver, tava no meu grupo pessoal de WhatsApp trocando ideia, fazendo 30 mil pro lançamento com um e-book de 27 pila. Eu quero poder, de certa forma, talvez aí a gente poder contribuir, ajudar, e eu também gostaria muito de fazer o lançamento de algum produto meu, de algum e-book, de algum treinamento, de alguma coisa. Eu estou com algum curso, eu estou com uma palestra agendada em julho no hotel, né? Então, estou produzindo material e eu estou hoje, Edu, voltando para dentro do meu propósito. Qual é? Ensinar pessoas. Eu tenho um sonho. Qual que é? Deixar uma biblioteca virtual com mais de 1000 livros totalmente acessível a pessoas que não conseguem comprar um livro, pagar um curso e estudar.
Porque a informação está na internet, eu sei disso, né? Mas quando você consegue resumir por assuntos, né? Resumir por assuntos e essas pessoas terem acesso a esses assuntos é extremamente importante. Então, eu gostaria muito. Hoje você não está morando em Cuiabá mais? Não, hoje eu moro em Florianópolis. Na verdade, eu sou nômade digital, então o mundo é meu escritório. Então, antes de vir para Cuiabá, eu visitei mais 3 cidades. Fui em BH, Balneário, fui para São Paulo, e aí que eu vim para cá, assim, decidi fazer surpresa para a família, inclusive. Tipo, do além, assim, porque o digital me dá essa liberdade. Na verdade, apesar de poder ter um escritório virtual, eu acredito que São Paulo hoje é o centro, ainda que Balneário Camboriú ou BH sejam cidades boas, né? Mas São Paulo hoje acaba sendo o centro de tudo. Sim. Lá praticamente acontece todas as coisas, lá estão os grandes influencers, lá estão os grandes, né, homens da mídia. Uhum. Isso é um fato. Eu já pensei em morar em São Paulo, só que é aquela questão do porquê. Eu prefiro, de fato, ganhar, entre aspas, menos do que quem mora em São Paulo, mas ter a liberdade que esse cara não tem. Porque se ele sai de São Paulo, as conexões dele caem pela metade, muito provavelmente. Então, se eu consigo fazer conexões da mesma qualidade pelo resto do mundo, porque eu não tenho barreira, já que a internet me traz isso, eu prefiro essa vida do nômade do que o cara que quer ser fixo num local só. Eu vejo que isso são momentos. Então, a vida que eu tenho hoje, ela vai acabar uma hora. Porque não tem como, é insustentável tu viver por aí, tipo, sem criar raiz, sem criar um relacionamento, sem ter uma família, porque não é o que eu quero pro meu futuro a muito longo prazo. Com 30 anos, eu não quero ainda estar viajando assim, sozinho. Quero estar com a minha família. Então, acho que são momentos de vida diferentes. Acho que eu tô agora mais nesse momento de não ter uma residência fixa, morar 3, 6, 9 meses em um lugar e pingando. Então, muito provavelmente já estou no exterior. Eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você disse que na Vinho Novo você aprendeu muita coisa e isso foi bom para você, abriu sua mente para muitas coisas. Quem é Deus na sua vida hoje? Caramba, isso é muito... É uma pergunta que eu não esperava responder. Eu não estou falando de igreja, né? Eu estou falando quem é Deus para você hoje, né? Na sua vida. Que lugar ele ocupa, que espaço ele ocupa hoje? Eu acho que Deus é a razão das possibilidades de todas que eu vivo. Então, eu fui parando para pensar. Inclusive, isso foi um dilema que eu enfrentei muito forte quando eu comecei a produzir conteúdo há um tempo atrás. Eu tinha um outro Instagram de empreendedorismo e educação financeira que eu encerrei por conta desse dilema. Eu tive uma síndrome do impostor muito grande. Porque eu fui pensando assim, eu fui puxando o meu passado. Vamos lá. Nasci numa casa estruturada. Já é muito diferente do que a maioria dos brasileiros. Meus pais, meu pai e minha mãe são casados há 20 e tantos anos. Nunca brigaram feio, nunca se separaram. Já é uma coisa diferente. Isso. Um lar estruturado, com uma classe média, que já é diferente. E aí eu nasci em berço cristão, recebi valores cristãos que eu não abandono nem por um motivo, nada faz tanto sentido quanto o cristianismo para mim. E aí eu fui notando que pai e mãe junto, classe média. A escola que eu estudei, mesmo sendo em Cuiabá e mesmo tendo uma mensalidade barata, tinha empreendedorismo e educação financeira como matéria na própria grade curricular. Legal. A minha avó, vendedora da Avon. Meus pais tiveram restaurante, minha mãe foi vendedora da Mary Kay, meu pai teve um buffet, meu pai foi corretor de imóveis. Eu fui pegando esses detalhes e pensei, eu não sou merecedor de viver o que eu vivo, porque eu sou um branco hétero privilegiado. Então esse discurso que eu ouvi muita gente batendo, inclusive quando eu fui para a escola pública, no ensino médio, eu era o alvo de toda piada em relação a isso. Ah, porque você fala que dá para enriquecer porque veio de tal família. Olha lá, mais um coach, não sei o quê. Lembra uma vez que eu fiquei tão estressado uma vez, eu falei assim, então cala a sua boca, moça, que tá falando essa merda, e daqui 10 anos a gente vê onde cada um tá, pô. Só isso. Acabou. Enquanto você fica se vitimizando, falando, é que você não teve... A gente não tá exatamente no mesmo lugar hoje, a gente não tem acesso ao mesmo professor, ao mesmo tudo. Então, é incoerente o que tu tá me dizendo. E aí ela vinha com esses debates de, tipo, por que o capitalismo, para o pobre do Rio de Janeiro, que ganha R$1.500 e tem 17 filhos para sustentar, não funciona. Falei, Rick Chester também não existe, né, senhorita? Então, foi um processo muito doloroso dentro de mim que me fez parar de produzir conteúdo sobre isso, porque eu tinha a mente muito fraca ainda, foi antes do ensino médio essa questão de parar de produzir conteúdo nesse sentido, que me fez perceber que Deus é a possibilidade de viver a vida que eu vivo. Então, se não fosse ele, eu não estaria aqui, eu não teria nascido nessa família, eu não teria criado toda essa jornada. Então, eu devo tudo a ele, sabe? Essa é a filosofia que eu tenho hoje em dia. Então, Deus é tudo. O vitimismo hoje ele é uma realidade na vida de milhões e milhões de pessoas.
E a gente sabe que isso não é real porque a gente nós conhecemos jogadores de futebol, conhecemos empresários, conhecemos gente que saíram do nada e se tornaram pessoas, né, vamos dizer aí, multimilionárias, bem vistas, bem requisitadas. Você acredita que se você unir a fé e o comportamento, eu escrevi um livro, já vendi milhares de cópias, não é talento, é comportamento. Eu sempre falo que o talento, ele te coloca diante de príncipes, ou diante de reis, ou diante de pessoas importantes, mas só o comportamento te faz assentar à mesa com eles, né? Então você acha que a fé, aliado ao comportamento e ao talento, leva de fato uma pessoa a viver a plenitude? Com certeza. Eu acho que a palavra plenitude só é possível com Deus na sua vida. Porque o que eu mais vejo é gente com muito dinheiro sendo frustrada e descontando o que ganhou na falsa sensação de preencher o vazio que a falta de Deus causa na vida dela. Então o cara fica se entupindo de droga, mulher, bebida e tudo mais, porque no fundo ele só é mais inseguro e tem falta de amor ali dentro. Um amor que só Deus pode causar. Então, tenho completa certeza. Porque, por exemplo, por mais que eu possa ir para todos os lugares, morando em Floripa, que é o lugar da perdição, a ilha da magia que vai te fazer perder, eu nunca pisei em 4 meses morando lá numa balada. Nunca. Não me atrai, não me chama, eu não tenho interesse. Então, são coisas que eu vejo que... Mas de certa forma, isso também é um posicionamento, né? Sim. Porque acaba sendo também, lógico, você tem a sua crença, eu tenho a minha, a gente crê em Deus, né? A gente frequenta uma igreja, a igreja ela acaba, com Deus, acaba ditando as leis morais, né, para a sociedade e também para nós, né? Mas o homem já nasce com uma consciência do que é certo e do que é errado. Então, sim, a gente também precisa entender que, da mesma forma que essas pessoas se vitimizam, a gente precisa também entender que o posicionamento, a atitude, ela também é determinante para que a gente alcance o sucesso e alcance aquilo que, de fato, de verdade, a gente sonha e é o nosso propósito de vida. Sim. Eu acredito, assim, que é muito... Eu já fui pra balada, assim, eu gosto do ambiente, é legal, tipo, olha, mais uma venda no Hotmart. Tipo, é interessante, não julgo, mas toda vez que eu tava lá, eu sentia que eu tava no ambiente errado, sabe? Tipo, tava com um copo de água na mão lá, ou cerveja, curtindo o som, e aí, no fundo, eu pensava... Aqui não é meu lugar. Exatamente. Era muito melhor eu estar em casa, estudando pra ter a vida que eu quero, do que estar comemorando isso aqui, que nem faz sentido de verdade. Eu sei que essa voz interna não era eu, era o Espírito Santo, com toda certeza. Claro. Tipo, filho, isso aqui não é pra você, sabe? E aí eu vi, nossa, a normalização de coisas anormais dentro de balada é uma coisa que me assusta gigantemente. Teve uma moça do meu lado, que ela chegou, foi tipo uma cena muito bizarra. Uhum. Ela chegou num rapaz, assim, e perguntou, R$2 num presente misterioso. Do nada, sem conversar, sem nem conhecer. Falou, um presente misterioso. Ela beijou o cara, assim, pá, do nada. Eu falei, que isso, gente? Cadê o... né? Não tem... cadê, né? E aí eu percebi, pô, isso aqui não é normal, sabe? E tá se tornando pelo ambiente que eu tô visitando. E aí, pra eu sair daquilo ali pra normalizar coisas ainda mais piores, é 2 palitos. É muito parecido. Então, eu prefiro me afastar disso do que ficar nesse meio, porque eu sei que eu quero... Eu percebo isso. Depois vocês veem o tempo, como é que tá? Eu percebo isso aí, é Ló. Quando Ló se aparta de Abraão, a Bíblia diz que Abraão fica no lugar mais ruim e Ló vai para as Campinas do Jordão, que era a melhor região. Uhum. E cada vez mais Ló foi morando perto de Sodoma e Gomorra. Chegou um dia que Ló morava dentro de Sodoma e Gomorra. Chegou um dia que Ló estava totalmente envolvido com o pecado e aí Deus veio e destruiu tudo. E Ló só foi salvo porque Abraão foi lá. Então eu entendo que, e é importante a gente falar sobre isso, porque o ambiente ele molda o seu processo cognitivo, os relacionamentos eles moldam o seu processo cognitivo, destrói valores, né? E acaba te levando a um caminho que de fato ele pode te levar a uma morte prematura. E eu vou te fazer uma pergunta aqui e para que você me responda. Onde você quer estar com 30 anos? Quando eu falo onde você quer estar com 30, você está com 19, você tem aí 11 anos pela frente. Uhum. Talvez no mundo digital, 11 anos você já está, a gente não está te vendo mais, você já está morando em outras galáxias, né? Mas o mundo digital é muito rápido. Mas vamos falar com 25. Onde você quer estar com 25 anos? Como você quer estar?
Eu tenho 25, eu ainda não sei, nunca pensei, mas o de 30 eu já tenho noção 100%. Uma cena que me motiva muito a trabalhar é eu saindo da minha casa em Alphaville, ou qualquer outro lugar de luxo, com minha esposa do lado, numa X6 preta, com um banco vermelho, e eu olho pra trás e tem duas crianças perguntando assim, papai, como você conheceu a mamãe? Essa é a cena que eu prevejo com 30 e é a que mais me inspira a trabalhar, assim, sabe? Então, tipo, é essa vida que eu quero ter, a vida digna, sabe? Tipo, pra mim, quando isso acontecer, porque não é nem se, eu tenho certeza que vai. Quando isso acontecer, eu zerei a vida. Pode ser em outro carro, mas eu quero que seja a X6 exatamente. Claro. Então... Na verdade, você vai ter muitos outros carros, né? A X6 vai ser só só da segunda-feira, né? É verdade. Faz sentido. Na verdade, é o que você falou, o dinheiro não é tudo, né? Salomão diz que o dinheiro atende a tudo, mas ele não é tudo. Família, né, é muito importante, família precisa vir em primeiro lugar. A gente vê aí um cara extraordinário no Brasil, aí, o Paulo Vieira, né, que honra de fato a sua família, honra a Deus e tem tido sucesso extraordinário, levado muitas pessoas a ter sucesso. Sim. E eu quero deixar aí que você faça as suas considerações, fale o que você quiser falar para essas pessoas que vão estar nos assistindo aí, qual é a mensagem que você tem para essas pessoas que estão começando, que sonham com uma vida de internet, que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A maioria pensa que é tipo assim, não, vou ficar rico. Não é fácil. Sucesso não vem antes de trabalho, antes de esforço, de dedicação. Só no dicionário. Só no dicionário. Então, que mensagem você deixaria aí para essas pessoas, para esses jovens? Justo. Antes da mensagem final, eu queria também concluir um comentário que eu tenho te falado de Abrão e de Ló. E eu tenho um Abraão na minha vida que está bem ali, inclusive, por trás das câmeras ele veio me visitar. E eu percebo que se não fosse esse meu amigo, eu estava perdido também no pecado facilmente. Porque ele me puxa sempre assim, sabe? Quando eu tava começando a ir muito pra festa, ele falou, pô, tem certeza que é isso que tu quer viver? Eu não me sinto confortável falando isso, eu sinto que eu tenho que te falar. Então ele sempre me puxava assim, eu acho que o mais importante da jornada é tu escolher bem com quem tu vai dividir, sabe? Então não deixar a amizade errada te levar para o mau caminho. Porque se eu tivesse amigo errado, hoje eu tava na merda, com certeza. Claro. Então eu acho que tem que escolher bem os caminhos. Boas amizades, né? Bons relacionamentos. Em todos os aspectos. Essa questão que tu me perguntou de a mensagem final, eu dou o meu exemplo. Num dia, tu tá chorando, querendo vender alguma coisa. Uma paçoca ou qualquer coisa do tipo. E no outro, tu tá em BH, no topo do mundo, chorando, contemplando o pôr do sol, com notificação de venda. Então, acho que a minha mensagem é que tudo vale a pena no final e que se você não desistir, você vai alcançar o que você deseja. Porque foi o que eu fiz. Perseverança. Perseverança, exatamente. Perseverança, determinação. As pessoas existem muito no processo. O processo, muitas pessoas querem trilhar um caminho mais fácil, mais curto, mas elas não entendem que é o processo que nos traz maturidade, é os processos que nos refina, é o processo que define quem são nossos amigos, é o processo que define onde nós chegaremos, né? Davi entendeu o processo dele no campo cuidando de ovelhas, lá sozinho. José entendeu o processo dele lá dentro das prisões, né, sendo esquecido. João Batista entendeu o processo dele lá no meio do deserto, pregando. Jesus entendeu o processo dele quando o diabo coloca no topo do pináculo e diz: toda a glória desse mundo eu te darei. Mas Jesus sabia que ele tinha que passar pela cruz, e a cruz era o processo. Cara, o que eu posso dizer para você aí é que eu tenho me alegrado muito. O Lucas, meu filho, a gente conversa muito sobre você, né? Não só depois que ele comprou o seu curso, mas de certa forma esses dias ele falou assim: pai, tem que tomar cuidado, tô vendo ele numas festas aí, nos negócios, né? Preocupado, porque a gente sabe que esse mundo realmente oferece coisas que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai se perder. Sim. Mas o desejo do meu coração é que você seja muito feliz, que você, né, tenha sucesso como você está tendo, e muitas outras coisas, que você encontre sua esposa, que você tenha sua casa, que você tenha a sua família, seus filhos, e que isso possa vir carregado de muita coisa boa. Agora, principalmente, é que você se torne uma referência, e você já é uma referência hoje para muita gente, né?
lembre-se sempre disso. O conselho que eu te dou é, não se esqueça que tem muita gente te seguindo. Tem muita gente te olhando. Sim. Tem muita gente te criticando? Tem. Mas eu posso dizer para você que tem gente mais te admirando, mais querendo ser como você. E isso precisa trazer sobre nós responsabilidade. Precisa trazer sobre nós um peso de, peraí, se eu cair aqui, eu vou derrubar muita gente. Mas se eu permanecer de pé, eu também vou fazer muita gente crescer. Então, guarde isso no seu coração. Tem muita gente te seguindo. Tem muita gente de olho em você. E eu também estou. Amém. Lucas também está e tem muita gente. Então, o que eu posso desejar para você é muitas conquistas. Conte sempre conosco. Sua casa está aqui, Vinho Novo vai estar sempre aí. Amém. Né? E sempre que você estiver em Cuiabá, pode ter certeza que sua casa está aí de portas abertas. Obrigado. Amém. Eu que agradeço. Nós chegamos a mais um final, né? Mais um episódio aí. Você pode nos acompanhar nas redes sociais. Fala aí o seu Instagram aí. Meu Instagram é Eduardo Oczar. Eduardo e Oczar junto mesmo com 2 Os no arroba. O-C-Z-A-R. E se você quer ficar rico, meu amigo, aí a oportunidade está batendo na sua porta. É só você entrar em contato, né? E ele vai fazer um planejamento aí, vai fazer um trabalho para você perfeito e você vai alcançar o sucesso. Você pode aí nos seguir nas redes sociais, Daniel Alves _inspirar, você pode entrar no site, você pode entrar no YouTube, ver as nossas palestras, seguir o nosso podcast e compartilhar. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares e entenda uma coisa, sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Deus te abençoe, até a próxima.